O que eu estou sabendo já de bastidores é que a visita do Flávio junto ao Vorcaro era tratando de sair fora da delação. E a partir do momento que está demonstrado que esta influenciadora é ligada ao crime, ela não tem direito a ter uma opinião. Se eu vier uma decisão do STF falando não pode cumprir, eu tendo passado no legislativo, tendo cumprido todo o processo legislativo, eu não vou respeitar a decisão que vier do STF. O líder que estiver junto com as polícias no trabalho justo e sério de reocupar as áreas que estão hoje na mão do crime, ele vai ter que arcar com as eventuais falhas no processo. E olha, eu não nego que poderá haver eventualmente uma operação em que eu vou retomar Complexo da Penha, alguma vítima inocente. Renan Santos dá entrevista ao Metrópolis e fala sobre acordo de delação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro, prisão de Deolane, STF no seu governo e mais. Renan, obrigado por atender o nosso pedido. Eu queria começar falando sobre o seu concorrente Flávio Bolsonaro. Ele deu uma declaração, não uma declaração, né, mas assim, a gente apurou na coluna e a gente publicou também, que a campanha dele colocou uma condição para participar de debates, que seria você não estar presente, porque ele teme, enfim, o tom que você possa vir a adotar num enfrentamento com ele num debate eleitoral. O que você teria a dizer para o Flávio num cenário hipotético de debate? Olha, realmente o Flávio, ele... Assim, eu não estou surpreso, mas eu também... ele entregou uma fraqueza tão grande, que denota realmente que ele me vê como talvez um demônio, um cara que vai perseguir ele. Na verdade, eu não precisaria fazer muitas coisas para constranger o Flávio. Se eu, apenas um debate, tiver um espaço para eu falar uma proposta, sem citá-lo nominalmente, e ele tiver que falar do mesmo tema do outro lado, o contraste já vai machucar ele. Acho que existe um problema no Flávio, primeiro, de contraste. Ele não consegue construir nenhuma sentença bem feita e tampouco ele consegue apresentar uma ideia original que vai seduzir o eleitor. Então ele não gera imaginação, ele não gera perspectiva. Aí do outro lado, ao conflito, ao confronto. Eu vou confrontar ele. Eu acho que eu tenho que falar tanto do passado dele, eu falar do Adriano, que estava no gabinete dele com a sua esposa e mãe, e falar agora desse escândalo recente. Eu acho que isso é devastador pro Flávio. E eu sei que os demais não falariam. Nem o Zema, nem o Caiado, eles iam apenas fazer pequenas insinuações, como eles vêm fazendo pra imprensa. E isso teria, vamos dizer, um dano tão grande que, assim, fazia sentido ele fazer isso mais na miúda, né? O problema é que ele entregou tudo e acho que agora está impossível não me ter nos debates. Porque qualquer, vamos dizer, qualquer opção além dessa vai soar que sofreu interferência do Flávio. E pelo que eu sei das emissoras que eu já tive contato, nada disso mais faz sentido da parte dele. Então, eu estarei lá. E aí, bom, você pode trazer a questão do áudio dele com o Daniel Vorcaro, ele pode tentar trazer o seu áudio também daquela viagem, tal, da Ucrânia. Como é que você responderia a ele nesse cenário? Houve um escândalo heterossexual de um áudio infeliz, mas no mínimo engraçado, do meu amigo Arthur, em que absolutamente R$0 foram desviados, não houve nenhum crime cometido, e do outro, claramente, um atestado de uma relação que necessariamente é criminosa, porque pouco se falou ainda, e eu tenho certeza que será apurado tanto pela imprensa quanto nas investigações, que será a contrapartida, né? Ninguém coloca R$100 e poucos milhões adiantado num filme B de bomba, uma porcaria de um filme, sem imaginar que é algo enquanto contrapartida, porque se eu partir dessa premissa, então o contrato do Alexandre de Moraes era apenas uma consultoria. O Guido Mantega estava falando sobre economia. É óbvio que não, é óbvio que existe uma troca de favores, a lógica da compra de autoridades do Vorcaro era essa, e nós saberemos os detalhes dessa com o Flávio logo mais. O que eu estou sabendo já de bastidores é que a visita do Flávio junto ao Vorcaro era tratando de sair fora da delação. O que ele disse que ele foi lá o Flávio foi até o Vorcaro e falou: não, nunca mais fale comigo, agora que você tem um escândalo, né? O mesmo Flávio que anda junto com o Valdemar, né? Que anda com o Willer Tomás, mas ele chegou ali e aparentemente a conversa foi sobre delação. Tô entregando um off bom aqui pra vocês e depois eu te entro nos detalhes. E aparentemente ele foi tratar disso, foi se reunir pra, me tira fora dessa, vamos deixar combinado isso aqui. Não, entra nos detalhes agora, então, conta um pouquinho mais pra gente. É que eu teria que entregar minhas fontes, não sou jornalista, mas tenho que manter, mas aí eu posso entregar pra você no off. Podemos falar depois sobre Sim, isso, então. Mas de fato foi isso, ele percebeu que deu problema e aparentemente ele obteve um combinado com o Vorcaro de não entregá-lo. Tanto que ele ficou seguro e saiu fazendo seu périplo junto a empresários e visita junto ao mercado financeiro avisando, não, eu só tive com ele uma vez, mas não houve nada. Então ele imaginou que... Exato, ele imaginou que ia ficar safe. Entretanto, os vazamentos acabaram quebrando a estratégia dele. Por isso que ele foi pego de surpresa e por isso que ele nem contou pro time de campanha. Renan, vamos mudar um pouco de assunto, falar de um tema que você gosta e explora na sua campanha, que é segurança pública.
você deve ter visto hoje a prisão da advogada influenciadora Deolane Bezerra, né? Foi acusada pelo Ministério Público de São Paulo de lavar dinheiro para o PCC, Primeiro Comando da Capital. E aí eu te pergunto, como combater o crime organizado, que hoje já tem inclusive soft power de organização criminosa? Então tem filme custeado parcialmente pelo PCC, tem cantores e artistas que são acusados de lavar dinheiro para facções, tem advogadas influenciadoras como a Deolane também. Como você lidaria com esse soft power das organizações criminosas? Pois bem, eu já venho falando muito que eu vou adotar uma postura que não será necessariamente a postura que se espera do candidato liberal ortodoxo, vamos colocar tradicional. Eu acho que no combate ao crime organizado, nós temos que passar por cima de determinadas liberdades. Dentre elas, a liberdade de expressão de artistas e influenciadores que são porta-voz de organizações criminosas. As pessoas se esquecem quando a gente fala de organização criminosa, às vezes acham que é um tráfico, uma lavagem de dinheiro. Veja, no mesmo dia que o PCC está fazendo uma determinada operação financeira com a Deolane, como aconteceu, o PCC está participando de brigas em favelas em que morrem dezenas de pessoas todos os dias. É um país que vai morrer de 30 a 40 mil pessoas só esse ano, todo dia precisa morrer dezenas de pessoas, e boa parte delas são brigas entre facções. E não podemos aceitar que pessoas que participem ou do debate público, ou que estejam, vamos dizer, nas redes sociais lacrando, produzindo seus vídeos, naturalizem isso. A Deolane nunca escondeu que ela era advogada do crime organizado. Essa é uma das características que o Pose do Rodo também tinha, que o Orlando tinham. Não é que era um trabalho dissimulado, era um trabalho escancarado. Falou, não, eu sou advogada de porta de cadeia assim, não, eu faço isso e vou tirar o meu cliente da cadeia, porque se ele só é culpado se for condenado, e olhe lá que eu vou recorrer. É uma cultura da normalização do crime, da naturalização do crime como uma prática menor, como se fosse não é nem uma falha de caráter, é como se fosse uma falha em ser pego. Ih, malandragem foi pega. E isso se naturalizou, e a gente percebe bem, nas camadas mais baixas da população brasileira. O que tem em comum tanto o Pose do Rodo quanto a Deolane? Eles falam com a classe C, D e E. A Deolane, quando ela... Acho que não sei se ela estava nessas casas, fazendas, um reality show, o do Carlinhos Maia, eu realmente não me lembro qual era. Ela foi... Vamos dizer, ela foi alvo de um choro, de uma campanha gigantesca. E aí, quando ela foi detida, mesma coisa, as pessoas ficaram na frente de delegacia chorando. O que isso mostra? As pessoas mais humildes não aprenderam a usar esse aparelho aqui, e as redes sociais tomaram a cabeça delas, e você consegue naturalizar o absurdo nos mais humildes. Isso tem um efeito muito grande, porque ao naturalizar o absurdo na cabeça de quem é a maior vítima do crime, que é as pessoas da classe C, D e E, eu tô falando de quem morre na mão do crime organizado. Quem mora em áreas. Exato. Quando eu naturalizo pra eles, é literalmente a ideologia que faz com que eles aceitem aquilo como modo de vida. Então eu vou precisar libertar essas pessoas, mesmo sem as pessoas sequer entenderem que elas estão aprisionadas. Então vou ser muito duro. Esses influenciadores todos, a partir do momento que a gente coloca o direito penal do inimigo em funcionamento, e a partir do momento que está demonstrado que esta influenciadora é ligada ao crime, ela não tem direito a ter uma opinião. Ela só tem que ser presa, o Orlando tem que ser preso. A gente tem que parar de, vamos dizer, criar formalidades. Tipo, não, ele é um artista. O cara não é um artista, é só um porta-voz. O que aconteceria com a Deolane num governo seu? A aplicação do direito penal do inimigo, ela faria que, eu passando o projeto, ela fosse enquadrada, e aí ela não poderia, por exemplo, dispor, por mais que ela em si não tinha, por exemplo, traficado droga, ela não era a traficante em si, ela fazia parte da estrutura de lavagem de dinheiro, como essa operação pegou. Só que ela seria enquadrada como membro dessa estrutura, e aí como partícipe de toda a atividade delituosa. Ela não ia, por exemplo, ter direito à progressão de pena. Uma pessoa que tem um enquadramento, ela não tem mais a presunção de inocência. Então, uma pessoa que é enquadrada de acordo com o direito penal do inimigo, e aí o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos de investigação, não, este aqui é claramente um membro, foi pego pelo COAF das Relações Econômicas, ou ele estava com uma metralhadora escrito CV na camiseta na frente de uma favela. Pois bem, esta pessoa tem presunção de culpa. A operação policial, qualquer uma, ele foi encontrado na rua, ou uma câmera numa cidade pegou aquela pessoa circulando, ela é presa na hora, já é levada para o presídio sem audiência de custódia, ela não pode pagar fiança para sair, e ela vai ter penas muito duras. Portanto, o direito foi rápido com ela, e as penas são duras. É isso que o direito penal faz com o faccionado. Então, nós precisamos atuar dessa maneira, e isso vai incorrer do pequeno traficante ao grande traficante, do Oruan Deolane. Você viu até metade do vídeo, então você tá gostando. Se inscreve e você vai sempre receber as atualizações sobre o MBL. Se eleito presidente, você vai governar um país que tem um poder judiciário que aplica a Constituição de 88. E por mais que você fale em direito penal do inimigo, como que você compatibilizaria isso com essa estrutura que existe? Os juízes vão continuar julgando, os ministros vão continuar dando decisões. Como concretizar essa ideia sua?
Primeira coisa que vai ser muito engraçado se o STF se opor ao direito penal do inimigo sendo aplicado por nós contra o crime organizado, quando o próprio STF aplicou o direito penal do inimigo contra o Bolsonaro e a turma do dia 8 de janeiro. Eles fizeram isso. Foi criado um inimigo, e o inimigo era basicamente o bolsonarismo, e aí a lei era rápida, o inquérito era veloz e as punições muito duras. Foi basicamente o que o bolsonarismo o STF fez, foi a aplicação do direito penal do inimigo, porque o próprio STF sabe que funciona. Tanto funciona que eles utilizaram contra o inimigo deles. Eu vou avisar, STF, isso aqui foi uma operação exótica que não passou na prática pelo legislativo. Nós formalizamos isso no legislativo, agora nós vamos executar. Você vai se opor? Então, se eu fizer uma operação, por exemplo, em Santa Quitéria, no Ceará, ou fizer uma operação na Rocinha, se eu vier uma decisão do STF falando não pode cumprir, eu tendo passado no legislativo, tendo cumprido todo o processo legislativo, eu não vou respeitar a decisão que vier do STF. Eu não vou cumpri-la, porque é uma decisão iminentemente ilegal. Eu não vou, de maneira ativa, enquanto presidente da República, sair arrumando briga com o STF à toa. Eu não vou fazer o que o Bolsonaro fez, ficar xingando o ministro. Pelo contrário, quero ter uma interlocução correta, educada. Acho que dá para ver colaboração entre o Poder Executivo e o Judiciário, por exemplo, nas fiscalizações com emendas que o próprio Flávio Dino está fazendo. Dá para ter cooperação, e isso é bom para o Brasil nesse sentido. Agora, vieram respeitar uma atribuição do presidente da República, o presidente da República não tem que cumprir. Como o Renan Calheiros não cumpriu uma decisão do STF em 2016, ao atropelar as atribuições do Legislativo. Será assim, sem show, sem grito. Não vou cumprir. Vou continuar minha operação aqui. Estou dentro do cumprimento da Constituição. Então, esse elemento exótico do STF não vai ter vez conosco. Eu também não tenho nada, não estou devendo nada para ninguém, estou bem tranquilo com relação a isso. E aí entra a segunda coisa, que é a aplicação erga omnes em todo o judiciário. Há, da parte do judiciário, muito espaço para inovação. Então o juiz vai dar uma sentença nova, especialmente de primeira instância. Ele dá, vamos dizer, a sentença lacrada, imaginando que com aquele efeito liminar ele suspende algo, e aí que você vai resolver no tribunal. A gente vai ter que mexer no CNJ e acabou a sentença lacrada. O Brasil tinha que chegar até a súmula vinculante, bem vinculante, como acontece em países como os Estados Unidos, mas você não tem invencionismo. E a gente vê muito invencionismo na primeira instância. Bom, tem um lema da sua campanha, não sei se é um lema, se é um slogan, que é o tal do prendeu, matou. E ele é catchy, assim, ele pega bastante, eu já vi pessoas assim, as mais diversas falando desse negócio do prendeu, matou. Mas eu queria saber como que você lidaria, Renan, com assim, a responsabilização que pode vir de uma eventual morte injusta, uma morte de uma pessoa inocente, que pode acontecer se você adotar o prendeu, matou. E aí, como você lidaria com a possibilidade de ser responsabilizado nessa de prender e matar? O líder que estiver junto com as polícias no trabalho justo e sério de reocupar as áreas que estão hoje na mão do crime, ele vai ter que arcar com as eventuais falhas no processo. E olha, eu não nego que poderá haver, eventualmente, uma operação em que eu vou retomar o Complexo da Penha, alguma vítima inocente. Pode acontecer porque nada é perfeito. E nada no mundo dos homens é perfeito, e nada na ação policial violenta será necessariamente perfeito. Nós temos que trabalhar em nome da perfeição. Nós temos que trabalhar para ter um número, vamos dizer, mínimo ou nenhum de vítimas. Mas, entretanto, eu não posso prometer nada. E eu tenho que trabalhar, para proteger a instituição policial que tiver, não de má fé, cumprindo o seu trabalho, entender que nós temos que fazer o trabalho de previsibilidade na hora da ação para evitar de qualquer maneira uma vítima inocente. Mas, dito isso, é um cenário de guerra. Dito isso, a inação, o medo de agir, faz com que pessoas morram na casa das dezenas todos os dias. Então, a minha fraqueza está permitindo os outros morrerem diariamente na casa das dezenas. Tem dias que é na casa das centenas. E a única coisa que me resta é correr o risco e evitar essas mortes, eliminando quem tem que ser eliminado, que são os membros do crime organizado. Agora, o prendeu, matou, né, para quem está curioso, prendeu ou matou. Se você vai numa operação na favela e as pessoas se entregam, elas estão presas. Se ele manteve a arma e quis trocar tiro, não há outro caminho. Não é prendeu e matou. Prendeu ou matou. Ou matou. Porque acaba rolando um elemento poético aí, em que abre espaço para a interpretação das pessoas. Eu dei uma caetaneada aqui, mas é isso. Renan, quando a gente olha as pesquisas eleitorais, as últimas, e principalmente a pesquisa da Atlas, a gente nota que tem um predomínio do seu eleitorado de homens jovens, né? Então, nesse público de 16 a 24 anos, você tem 36% das intenções, e entre os homens você tem 11%, e entre as mulheres você tem 3%. E aí eu queria te perguntar, você tem alguma ideia do porquê que isso acontece? Tem. Se eu olhasse o surgimento do Mandame em Nova York, eu veria a mesma história ao contrário.
Havia uma prevalência um pouco maior de homens, especialmente entre homens gays, junto ao eleitor do Mandame, e mulheres jovens. Porque tendências inovadoras de esquerda costumam pegar a mulher jovem com mais intensidade. Posso pegar o começo da campanha do Boulos ou da própria Manuela, você que tem uma presença da mulher jovem. O movimento estudantil, a esquerda tem uma presença feminina muito grande. Nós somos o oposto à direita. E aí você tem uma presença muito grande do homem jovem. Existe uma pesquisa, eu não sei se é da Financial Times ou da Economist, acho que é da Financial Times, que mostra, vamos dizer, a separação na geração Z entre a opinião feminina bem mais à esquerda e a masculina bem mais à direita. Então, isso é um dado que acompanha, vamos dizer, outros processos ao redor do mundo. Aconteceu com o Trump, aconteceu com o Milley, aconteceu com o próprio Bolsonaro e está acontecendo conosco. E como resolver isso? Eu não sei se vou resolver isso com a mulher jovem. Ainda que o cenário brasileiro, Charles, é legal a gente checar isso, porque como o Lula é um candidato muito envelhecido e não há uma alternativa à esquerda dentro dos presidenciáveis, haverá uma curiosidade da mulher jovem a respeito da nossa candidatura. Na gringa, nos Estados Unidos, não era tão óbvio assim. Isso aconteceu um pouco com o Milley. Por dada a crise econômica, vamos dizer, o cansaço lá com o Fernandes, houve até a mulher jovem progressista, não a ultra progressista. Ok, vamos com esse louco aí. Então, há uma possibilidade ali que a gente não pode desprezar. Mas a mulher dos 25 aos 50 anos, esta é muito passível de ser buscada e é com ela que eu comecei a crescer. Tinha pesquisas anteriores que eu estava pensando com 0,5 entre mulheres. A diferença era bem maior. Agora eu fui para 3,3. Tá longe de ser o ideal, mas eu acho que a gente vai se aproximar bem. Eu acho que tudo meus números são assimétricos. E certas assimetrias, elas tendem a regredir à média. E a minha, eu até brinco... Como assim? Existe a regressão à média. É um conceito estatístico que, às vezes, você tem, por exemplo, um jogador que faz muitos gols numa temporada, e não é porque ele é um grande craque, porque ele fez gols num período da temporada e ele vai regredir a uma média geral. Existe uma média geral, uma ou outra coisa muito excepcional, que são os outliers, eles fogem da média. Mas os números tendem a regredir a média. A novidade não é o meu número alto dos homens. Quer dizer, a novidade é a coisa que é anômala entre as mulheres. E boa parte das mulheres despolitizadas vão ser convencidas pelo homem politizado. Portanto, tende a ter uma regressão à média no sentido de que, em geral, você pode até ter nos candidatos de direita um pouco mais de voto masculino. Então, não é que eu vou perder o voto masculino para aproximar do feminino. Elas vão subir até o voto masculino em alguma medida. Então, eu confio muito nessa regressão, porque minha campanha não é uma campanha anti-mulher, uma campanha... Eu não sou um candidato bizarro. Então, tende a acontecer esse processo. Eu não vou alterar minha linguagem nesse sentido. Eu acho que não preciso adotar uma linguagem diferente. É só que a mulher, especialmente de 25 a 50 anos, ela não está tão atenta ao tipo de discurso político que a gente está fazendo como a mulher à esquerda. Entendi. Então você acha que... ou a mulher mais velha bolsonarista. A mulher 60 mais bolsonarista, ela está super politizada assistindo canal Auriverde, vendo se o Kim Paim tá com uma teoria nova. Então você acha que o seu público masculino jovem, os homens jovens que te apoiam, vão conseguir fazer esse trabalho aí de convencimento? É uma demografia que convence os outros? Sim, porque por isso que eu gosto muito da Atlas. Uma pesquisa de campo, de rua, que vai numa rodoviária pegar a opinião de uma pessoa, ele até pega uma fotografia de um país despolitizado. Então ele vai perguntar para um sujeito, você vai votar em quem? Sei lá, viu o nome Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Porque ele está despolitizado. Quantas pessoas essa pessoa vai convencer ao redor dela? Muito pouco. Essa pessoa tem um baixo grau de engajamento. A Atlas, por ser online, ela vai pegar pessoas que estão mais engajadas. Então elas refletem a Atlas antecipa uma tendência de convencimento. E foi isso que fez ela acertar as pesquisas na gringa. Porque ela vai pegando essas tendências porque os mais engajados convencem os menos engajados. Como o homem jovem nosso é altamente engajado, ele já está no processo de convencimento. E onde a gente viu isso? Na própria última pesquisa Atlas, eu estou com 36% do 16 a 24, mas com 12% do 25 a 35. Já é um número bem alto. E não estava assim. Ele que começou a espraiar de maneira geracional. Existe uma análise até do Andrei Roman, que é o presidente da Atlas, em que ele vai nessa linha. Que, olha, esse tipo de candidato ele gera um espraiamento. Você vai convencendo os mais velhos. Igual a adoção de certos memes, de certos produtos de tecnologia. É um processo. Eles seriam early adopters, então. Exatamente. É o early adopter da nova tendência política. O homem jovem, ele acaba se comportando assim. Lembrando que para ver todas as lives na íntegra, siga o MB Live TV. E para mais cortes como esse, siga o Nova Trincheira.